Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas para este episódio piloto chamado 45 minutos de verdades ou não. E aí vamos começar aqui com meu querido instrutor João Lisboa, onde vocês nem imaginam o que possa. Não é? Então, estou convidando João, entre e fale conosco, Entrei. por gentileza. Olá, tá me ouvindo? Claro, alto e claro. Alto e claro. Respirando e com muita calma. Respira, criatura, respira. E por conta do meu querido ser o procurado dos algoritmos, então tivemos que fazer uma mudança de contas aqui, né? É isso, Pri. Eu estou bloqueado e impedido de fazer live por um ano no meu perfil oficial. Muito bem. Terapeutice. Abre o meu notebook. Eu tô com uma equipe aqui me ajudando, minha super equipe aqui. Às vezes eu vou falar aqui para a gente ir publicando lá. Graças a Deus lá a conta é um pouco maior, né? A gente está falando com quase 100 mil pessoas lá, 20 mil seguidores mais ou menos. Só que eu estou bloqueado para live. Então eu vou fazer o quê? Enquanto a gente estiver em live aqui, eu vou ficar divulgando o meu arroba, o seu arroba e a live para a galera de lá, para tentar trazer a galera para cá e vamos ver como que vai ser, o que vai rolar. Quem não vê ao vivo vai ficar salvo nas nossas plataformas. Eu vou tentar pegar esse vídeo e jogar lá também depois, mas de qualquer forma eu vou compartilhando por aqui, tá? Maravilha. Então, apresente ou manda bala? Não, vamos lá. Se apresenta primeiro, porque você sabe que eu falo pra caramba, né? Então, galera, eu já combinei com a Pri previamente, que às vezes ela vai falar, entendi, João, bora pra gente se ajudando aqui, porque, sei lá, eu falo mais que o homem da cobra e aí eu preciso ir me policiando aqui, né? Não à toa que eu me tornei professor, que eu virei professor, eu adoro falar, né? E graças a Deus hoje eu dou aula e às vezes eu dou aula de manhã, de tarde, de noite, falo demais. Então, apresente-se, aí eu me apresento e a gente segue a partir daí. Respira. É assim que eu já começo me apresentando. Dentro de todas as faculdades que eu sou infiltrada por aí, hoje estou como instrutora de breathwork, vamos dizer assim, né? Ensinando as pessoas a respirar, por incrível que pareça, ninguém sabe. E eu também tive que aprender, eu não sabia, né? A gente acha que sabe, mas porém não é porque está vivo que respira, não é verdade? Então, hoje, apesar de vários negócios que tenho e tudo mais, eu estou como instrutora de breathwork, levando esse conhecimento para as pessoas, sendo de diversas áreas e fazendo com que as suas vidas realmente comecem a fluir, né? Com a clareza que se tem, né, João? É isso, é isso. Bom, legal. Eu sou empresário, empreendedor, né? Eu sempre me identifiquei muito mais como empreendedor do que como empresário, propriamente dito, né? Traduzindo para o português, claro, e como um bom brasileiro, eu sempre fui um maluco que tentava diversas coisas. E há 12 anos atrás, eu conheci o mundo do tiro, ainda como alguém que queria atirar, que nunca tinha sido policial, que não tinha ninguém na família que era policial, e eu queria atirar. Tinha ali um desejo, um gosto, né, pelo tiro. E aí conheci um clube, e fui, fiz um primeiro curso, fiz um segundo, conheci outro clube. De lá para cá são quase 100 diplomas na área e me formei como instrutor de armamento e tiro. E apesar de ainda empreendedor e agora sim mais maduro, eu posso dizer que eu sou um empresário dessa minha área de segurança. Eu me considero, com toda humildade e respeito a todos que assistirem aí, um especialista na área de segurança.
tá? Tenho bastante conhecimento na segurança pública, né, por trabalhar com policiais hoje, por dar treinamento, mas principalmente na área da segurança privada. Então, sou instrutor de armamento e tiro, tenho uma empresa que presta consultoria na área de segurança, ensinando homens e mulheres a como não serem assaltados, ou pelo menos minimizar essa chance. E alguns anos atrás, quanto tempo a gente se conhece, Pri? Há mais de 3 anos, né? Pelo menos uns 3 anos, acho que mais, né? Pelo menos, vamos É, chutar, porque eu também não tenho muita. mas acho que de mais de 3 anos aqui. A Pri foi convidada pelo irmão dela a fazer um dia de tiro, uma experiência, e por um milagre divino, e o universo conspirou para que eu fosse, naquele momento, o instrutor que atendeu eles. O irmão dela gostava muito de mim, acho que ainda gosta, enfim, mas na época gostava muito de mim, falou, cara, você atende minha irmã, pô, ela nunca tirou, dá uma atenção aí. A experiência dela, não sei se você nunca Vírgula, tinha... eu Você já atirava, tinha, mas não tipo assim, não tinha o profissionalmente. curso. Eu ia corrigir isso, porque na verdade eu lembro que você já tinha tirado, que não era uma primeira experiência, mas como o clube que eu trabalhava na época e tô até hoje lá, que é o Clube Assault, lá é uma escola, então é mais ou menos assim, minha irmã já tira tal, mas ela não tem ali aquela técnica, ela nunca teve uma puta aula. E aí ele me escolheu naquele momento como a pessoa que ensina ela. E foi incrível, uma experiência incrível. Ela desde a primeira vez atirava muito e já tinha ali, apesar de não ser uma atiradora profissional, como hoje está perto de ser, mas na época já atirava muito bem. E a gente virou amigo, né? A partir dali, trocando mensagem, Instagram, e vários projetos e várias ideias surgiram a partir dali e nunca tinha dado certo. E agora, recentemente, e nós continuamos nesse período, nesses 3 anos, nos ajudando, né? Pô, Pri, legal o seu trabalho. Pô, João, legal o seu trabalho. A gente sempre foi fazendo essa troca aí, meio que como um fã do outro em algum nível, né? Meio que ali, pô, legal o que você faz, legal também e tal. E aí, nessa de um tá ajudando o outro, a Pri comprou uma rifa um tempo atrás, que um mês sim, um mês não, eu faço uma rifa lá, né? Para ganhar curso, para levantar uma grana e trazer público e galera. E ela ganhou a rifa. E eu falei, pô, Pri, chegou a hora e o universo conspirou para você voltar a atirar de verdade, voltar frequentemente a atirar. E ela foi. E o curso que ela ganhou era ali 1h30, 2 horas que a gente ia ficar empenhado. Nós ficamos umas 4 horas conversando e nada de curso. Começamos a abrir os leques e contar como andava as nossas vidas ali naquele momento, e tudo foi se encaixando de maneira, sei lá, de maneira cósmica, de maneira muito além do que assim, a gente se encontrou e trocou uma ideia. Não, tudo foi se encaixando de uma maneira tão incrível, e dali começou de fato um projeto. Cara, vamos ensinar a galera a atirar, e através da minha parte, que é o tiro, vamos ensinar essa galera a atirar melhor. E um princípio, talvez a parte mais difícil de se ensinar alguém a atirar, é a respiração. E aí, Pri, por mais que eu fale sobre respiração, eu preciso da sua ajuda enquanto uma especialista nesse assunto. E aí foi plantada uma sementinha. Legal, João, gostei da ideia. Pri, gostei da ideia. Vamos fazer uma primeira reunião? Que tortura! Foram mais 4 horas de um papo que foi da respiração ao cosmos planetário, passando por tudo, religião, relacionamentos, amizades e animais de estimação. Eu falei, cara, calma, a gente tem que pausar esse projeto inicial. Pausar não, mas a gente tem que reestruturar esse projeto, que a gente tem algo muito maior aí. A gente precisa abrir uma câmera e falar, porque pode ser que ninguém goste do que a gente fale, que ninguém ache interessante. Mas pelo nível que foi a nossa conversa, eu acho que vai ter uma galera que vai falar, meu, era isso, eu precisava ouvir isso. E aí estamos aqui, né, depois de todo esse devaneio, que nada tem de devaneio, né? É tudo muito bem estruturado, pensado, conversado, com muito estudo, com muita ciência e um pouco de loucura, posso dizer assim, né? É isso, Pri. Falei demais, mas acho que eu consegui sintetizar bem o que rolou, né?
Sintetizou, sintetizou. Vale lembrar aí, nesse meio tempo, eu fiz um workshop e você participou ali rapidinho. Eu já tinha falado, olha, eu não vou Sim, conseguir participar com ele todo ao vivo, né? Enfim, sim. mas começamos de alguma forma também, né? Eu pude É, tentar levar um pouquinho da respiração, mas na verdade, a respirar mesmo você começou agora, né? Com os é, exercícios, é, assim, as coisas que eu não sei nem coloquei. se eu posso dizer que eu comecei, né? Porque tudo muito novo e muito recente. Mas vai, continua, depois eu vou falar sobre isso. Tá difícil? Tá difícil. É, porque, cara, eu entendi. Vamos lá, um parênteses bem rápido. Quando a gente fala do tiro, nós temos 5 fundamentos. Eu não vou me aprofundar em nenhum deles, mas para você atirar bem, você tem que partir do princípio que se você seguir os 5 fundamentos, você vai atirar bem. Qualquer pessoa, mesmo que nunca tenha atirado, ela vai atirar bem se seguir esses 5, que é boa base, boa postura, né? Então a posição, né? A maneira que você mantém seu corpo, boa empunhadura, que é a maneira que você segura essa arma, visada, que é o jeito que você vai levar essa arma e enxergar, né, ali alça, massa e alvo. E aí esses 3 eles são relativamente simples. Então, base é fácil corrigir, empunhadura é fácil corrigir, a visada é fácil explicar e corrigir. E aí entram mais 2 fundamentos, que seria respiração e acionamento da tecla do gatilho. O acionamento da tecla do gatilho, sem você falar nada, ele é o mais difícil. Mas quando você explica, a pessoa fala, pô, entendi. É semelhante ali à embreagem do carro, você vai treinando a sensibilidade do dedo da pessoa, né, literalmente, e aí você fala assim, pô, é fácil de ensinar, né? É bem tranquilo alguém conseguir entender muito rapidamente isso. Só que antes do acionamento da tecla, e junto com esse 5, a gente tem a respiração. Então, base, empunhadura, visada, respiração e acionamento da tecla do gatilho. Há muitos anos eu sei disso. E há muitos anos eu venho respirando. Quando a Pri entra na minha vida, ela fala assim, cara, você não sabe respirar. Você está fazendo errado. Eu falei, me respeita, como assim? Me explica melhor sobre isso. Me fale mais sobre isso. E a hora que ela me explicou, eu falei, uau, eu não sei respirar, né? Assim, entenda, né? Você falou alguma coisa do tipo, a gente nem respira, nem sabe. Cara, é isso. Óbvio que a gente está respirando, isso é óbvio, mas a gente está fazendo errado. O local de respiração errado, a maneira errada, o tempo errado. E quando você me traz essa informação, eu falo assim, uau. É óbvio que no primeiro momento eu falo assim, essa maluca aí, nada a ver o que ela está falando. Deixa eu ouvir um pouquinho melhor. Aí a hora que eu ouvi um pouquinho melhor, o que aconteceu? Pera. Deixa eu fazer um teste, tá, Pri? Apareceu aqui para eu entrar na live pelo oficial. Se der certo, eu muto um e sei lá, deixa eu ver o que vai acontecer. Me Entra aceita aí. dois e Ah, depois você sai de um, se ele te é. liberar lá, né? Porque o algoritmo ele tá te amando, né? Não. Como Normalmente. que você fez para aparecer isso? Eu cliquei para ver a live dela. Faz de novo. Deixa eu sair. Vamos lá, rapidinho, gente. Tenham paciência com a gente que é pro bem de todos. É o primeiro. Apareceu. É o nosso piloto. Pediu para participar. Peça para participar. Manda. Sua solicitação não foi enviada. Não, ele me dá a opção quando eu entro pelo do instrutor, mas Ah, aí por estar bloqueado é dessa opção que aparece, mas ele não deixa seguir. Então, Pri, aí a Pri me eu vou mostrou que eu não sabia. contar. Desculpa, pode falar. Não, eu estava tentando convidar, mas manda bala aí. Tá, mas a gente vai continuar lutando. Mas assim, vamos. João, você não sabe respirar. Falei, tá bom. Meio bravo, confesso que meio puto, né? Como assim? Essa maluca aí falando que eu não sei respirar e tal. Uhum. Mas tá bom, dei meu braço a torcer e falei, me fala aí então, vai. Já que eu não sei, me ensina aí, né? Até meio mala, né? Ela falou, tá bom, vou te ensinar então, faz isso. Cara, ela me falou assim, 2, 3 coisas que eu falei, você tá zoando. Caralho, mudou. Eu senti que mudou. Aí, lógico, né? Saímos da teoria e vamos praticar, vamos pro tiro. Vamos fazer isso no tiro. Caramba, mudou. Caramba, tem alguma coisa aí. E aí eu passei o meu ponto de vista, ela passou o ponto de vista dela,
E a partir daí a gente começou, eu dentro da minha área de expertise, ela dentro da dela, a juntar informações e a gente começou a ver que a respiração, ela não é importante para o tiro, obviamente, ela é importante para a sua vida. E aí eu falei, Pri, chegou então o momento. Vamos, óbvio, focar com tiro para a gente ter essa ideia, mas vamos expandir isso, cara, porque tem pessoas morrendo, não somente, assim, não só literalmente, não morrendo fisicamente, mas pessoas morrendo ali dia a dia só por não saber respirar. Então, a gente em algum nível, e com toda a humildade que nos é possível ao falar isso, a ideia aqui é trazer vida através da respiração, em algum nível, eu acho que é isso, né, Pri? Então, eu estou descobrindo que eu não sei respirar, é difícil pra caramba respirar do jeito certo. Então eu não posso dizer assim, não, beleza, a Pri me ensinou e tá tudo bem. Não, cara. Eu respirava muito pela boca. Eu respirava muito nariz e boca. E aí a Pri falou, não, vamos lá. Só nariz, esquece a boca. Vamos puxar e soltar pelo nariz. É uma dificuldade absurda. Eu usava muito, né, o peito, né? Então tava tudo aqui em cima e, porra, errado. E aí a Pri me ensinou trazer para o diafragma, né? Então eu, burrão, né? Pô, aqui na barriga. Ela, não, tudo bem, pode ser barriga, mas é o diafragma, né? Que tá ali e tal. E a vida começou a melhorar. E vocês já repararam que eu sou bem agitado, bem mais agitado que a Pri. E obviamente que é a respiração que vai fazer toda essa diferença. Vai, Pri, você. Faz a diferença, né? Mas na questão de você ser ou não agitado, existem aquelas coisas dos instintos, que eu até dei uma breve passada para você anteriormente. Isso define muito como a gente é, naturalmente. Eu também sou uma pessoa rápida, meio que agitada, mas a questão é a clareza que você tem para você tomar a decisão certa de acordo com aquilo que respira. Por exemplo, eu até coloquei um post ontem do meu amigo piloto, passou na ICAO, que é um nível 4 para, né, de proficiência em inglês. E ele fazia assim muito tempo que estava noite sem dormir. E aí, inclusive, eu coloquei ali o trecho que ele fala: olha, quando eu estava lá com a entrevistadora, eu só lembrei de você. Respira, calma, olha a necessidade, olha esse coraçãozinho. E ele conseguiu passar num teste que estava sendo um terror para ele há meses, sabe? Então, isso é a sua atenção, a sua clareza e foco também, não na questão do tiro, mas na vida, para que você tenha uma melhor resposta ao que te acontece e não uma reação ao que te acontece. Porque as pessoas são muito reativas. Tanto que você pode me dizer dentro desta área, como você ensina as pessoas como não serem assaltadas e tudo mais, existe uma coisa ali que a pessoa ela não pensa, é muito rápido. Aí você fala, poxa, eu vou respirar. Não, porque você já tem este hábito, então isso te deixa focado, te deixa alerta. Dirigindo, tem um amigo meu que eu passei isso para ele, que ele viaja muito dirigindo, ele falou, cara, é impressionante, dá para ter mais foco e clareza e aquela coisa de o que está acontecendo do meu lado. Então é como se até a sua visão já te desse uma expandida, porque a gente enxerga aqui, né? A gente tem a visão panorâmica. Então você consegue ter mais fluidez nisso, mais atenção, mais. Sim. É uma série de fatores que vai, né, beneficiar de acordo com a situação da pessoa, né? Então não é só no trabalho, é na vida pessoal como um todo. Sim. Eu acho que é imprescindível respirar, né? Certo. Meu, ó que loucura. Antes de eu continuar, da gente continuar, deixa eu falar que a Agnes entrou aqui. A Agnes é a minha aluna lá da Escola Lotus, uma das escolas que eu dou aula. E ela deu oi aqui. E, pô, obrigado por você. Ela é uma das que migrou lá do instrutor para cá. Obrigado por estar aí. A Agnes participa. Ela foi a minha 01. A gente chama de 01 aquele aluno que é o líder da sala, né? Que
de modo geral, passa os recados para as turmas, ajuda ali com a lista de presença, enfim, o 01, né, abaixo do chefe da aula, entre aspas, que é o professor, o 01 é o mais importante ali, né? E na minha aula, particularmente, eu exijo muito do 01. A pessoa sempre tem que trabalhar muito para dar tempo da gente cumprir tudo aquilo que a minha aula pede e tal. E ela foi uma das melhores 01s que eu tive esse ano, e ela é, não por mim, óbvio, por causa dela, porque ela é dedicada, e ela estuda pra caramba, e ela leva uma vida bem... Um dia ela posta uma foto, ela tá no trabalho, fardada, armada. No outro dia ela tá numa cachoeira incrível. No outro dia ela tá pulando de paraquedas. No outro dia ela tá dando um rolê de balão. Ela tem uma baita vida. Então seja muito bem-vinda e valie esse parênteses aí. Vamos lá, Pri. Foco, clareza, visão, trabalho e vida pessoal, né? Ó, que loucura, né? Você falou uma frase aqui que isso, sem ter pensado nessa frase, para mim foi o que fez mais sentido. A gente, através da respiração, a gente começa a ter essa percepção e essa atitude, vamos chamar assim, de ter as coisas, né, para as coisas, uma resposta e não uma reação. Pode parecer um jogo de palavras só, né? Pode parecer algo só. Pô, não é a mesma coisa? Não, cara. Quando você tem uma resposta, você pensou em algum nível naquilo, você trabalhou aquilo, né? A reação não, a reação é algo até inato, né? É algo, porra, acontece, né? E normalmente a reação, ela é bruta, né? Abrupta, sei lá, ela é algo mais, óbvio que a gente está falando instintiva, instintiva, né? Isso é interessante. A gente fala no tiro sobre o tiro instintivo. Só que aí quando eu fui estudar sobre isso, não existe tiro instintivo. Uma vez que o nosso instinto natural, ele é posição fetal, ele é se esconder, ele é medo. Então você treina para que não instintivamente, mas para que você não apenas tenha uma reação. E será que a gente poderia dizer que a reação ela é natural e a resposta não? Será que tem a ver com isso, Pri? Eu tô falando merda. Que seria normal eu estar falando merda sobre isso, tá? Então me diga, eu tô pensando. Não existe certo ou errado, ou tá falando merda, isso não existe. Tira isso da cabeça primeiro de tudo. Bom, o nosso instinto é sobreviver, né? Então, dependendo da situação e também da sua base de dados, é o que vai dar a ser uma reação, certo? Perfeito. Pessoas que tiveram um instinto de sobrevivência dentro da sua base de dados, da sua criação, de um monte de coisa, que ela teve que ir para cima, muito provavelmente, se ela tiver que se defender, ela não vai correr e nem se esconder. Ela vai para cima. Né? Então, existem dinâmicas aí, né? Cada ser humano é um ser humano que vai ter uma reação diferente. Mas, normalmente, uma reação, ela não é, às vezes, a coisa mais certa ali. Porque, às vezes, não é bom esconder, é bom enfrentar. E, às vezes, não é bom enfrentar, é só ficar quieto e observar. Enfim. E quando você respira, você tem uma clareza melhor de como responder aquilo. Porque nem tudo merece sua resposta. Nem tudo merece uma ação. Entende? Não, mas espera aí, agora você entrou num outro planeta inteiro, num outro universo inteiro. Como Nem tudo... Vamos lá, vamos deixar antes de eu falar essa sua frase. Nem tudo merece uma resposta, né? Você falou, lembra disso, se eu esquecer. Pra gente voltar aí. Mas assim, a nossa ideia aqui, galera que está assistindo aí essa live, é trocar essa ideia e expandir, né? Qual que é o nome do nosso programa, Pri? 45 minutos. 45 minutos, se ele estiver falando, eu estiver falando, acabou. A gente vai acabar. Continuamos no próximo, ou não. Ou não. Então a ideia virou assim, 45 minutos, a gente começou a debater, né? Fazer o nosso brainstorm de ideias, de nomes. Aí, porra, chegamos no 45 minutos. Cara, por quê? Porque senão a gente vai ficar 3 dias falando aqui, e uns vão gostar, uns vão odiar, e então a gente determinou 45 minutos, tá?
Beleza. Dito isso, Alexa gritando lá, meus alarmes para me ajudar. Acho que era uns da respiração ali. Então vamos lá. A ideia deu 45 minutos, não interessa o tema que vai estar, a gente vai falar, gente, obrigado, Deus abençoe, tchau, e semana que vem estamos de volta. E aí a gente fez o nome, né? 45 minutos de verdades ou não. Porque a nossa ideia aqui não é cagar regra para ninguém, em nenhum nível, nem do tiro, nem da respiração, nem da sua religião, nem da sua falta de religião. Não, muito pelo contrário. Então a nossa ideia aqui é expandir. Então poderia ser, a gente chegou a cogitar 45 minutos de expansão, 45 minutos de evolução em algum nível. Essa é a ideia. Então tudo que a gente está falando aqui, a ideia é meio assim, Pri, você falou isso aí, qual que é o seu ponto de vista? E lembrando, né? Eu acho que vale falar, o ponto de vista é a vista de um ponto. É a brincadeira do 6 e do 9, né? Pô, e aí, você tá vendo a palma ou as costas da mão? Aí você fala, eu tô vendo as costas. Não, pô, eu tô vendo a palma. Tudo vai depender do seu ponto de vista, né? Beleza. Voltando. Qual que era a frase? Meu Deus, eu não anotei ela, agora eu esqueci. Você fala... lembrei. Você falou alguma coisa assim, tá? Não sei se era exatamente isso, mas você falou assim, nem tudo você tem que ter uma resposta. Isso, né? nem Você tudo não merece. precisa ter uma resposta para tudo. Ou para toda a situação, enfim. No mundo que a gente vive, ter uma resposta é obrigatório, né? É óbvio que eu estou ironizando aqui, não é obrigatório, né? Mas assim, então, mas você precisa, não só uma resposta. A resposta, você fala assim, não, mas calma aí, te perguntaram isso, você vai responder. Não. Você tem que ter uma opinião. Sobre o quê? Sobre tudo. Então, vai falar sobre foguete, você tem uma opinião sobre o foguete. Vai falar sobre respirar, você sabe mais que todo mundo. Vai falar sobre a seleção brasileira, você é o técnico. Vai falar... Cara, a gente meio que por conta de celulares, redes sociais e esse mundo fluido, né? E esse dinamismo do nosso mundo no sentido da nossa realidade, da nossa vida, cara, a gente tem que ter uma resposta. A gente meio que tem que saber de tudo e não apenas saber, falar. E não apenas falar, ir lá no Instagram e comentar. Ir lá e deixar sua indignação, sua palavra de apoio. Então, o que a gente está falando aqui em algum nível é tipo, não, cara, você cuida da sua respiração, cuida da sua vida e segue. Porque não tem regra. Como assim não tem regra? E aí, Pri, tem ou não tem regra? O que a gente vai fazer com isso? Sem regras. Sem regras. Aí é para quebrar paradigmas. Sem regras. O universo não tem regras, tudo é. Vamos Tudo agora, é. vamos do 8 ao 80, como a gente costuma conversar. Então, só para a galera ter um nítido ponto de vista a respeito do nosso ponto de vista. Então, no universo, tudo é. Esse negócio de colocar nomenclaturas e sentidos é humano, né? Então, a bagunça foi feita aí. E hoje essa coisa de tentar te tirar do centro para você ter uma posição, uma resposta. Sinceramente, se você tentar alguma coisa aqui comigo, você está perdendo seu tempo. Duro, não é? É duro pensar nisso tudo, como é incoerente. Nomenclaturas, rótulos, padrões. Primeira coisa, por que dos 8 ao 80? E por que não dos 7 aos 70? Quem que determinou isso? Eu sempre ouvi dos 8 aos 80, mas por quê, né? Eu vou pesquisar, isso fiquei curioso. Se alguém souber aí na live, deixa aí. Por que dos 8 aos 80, né? Nomenclaturas, rótulos, padrões, opiniões, tudo isso é meio que obrigatório, né? Dentro, entendo obrigatório, que não Só é que que eu você acho. não pode ter uma opinião diferente da minha. Se for muito Não. gente, Não pode. você não pode. É. Entendeu? Posicione-se, mas posicione-se de acordo com o que agrade a todos. Quem são esses todos? O que essas pessoas estão pensando? Tá no raso ou tá no profundo? Até onde eu posso falar? E aí? Até onde eu posso, até onde eu devo falar,
até onde eu posso falar, até onde me importa falar e te importa falar, né? Tá. A gente falou agora há pouco assim, né? Vamos lá, eu tô anotando uns devaneios. Ela não gosta quando eu falo devaneio, porque nada disso é um devaneio, né? A gente está muito consciente aqui, mas enfim, é quase uma ironia para provocar a Pri. A gente falou de foco, trabalho, vida, clareza, visão, tudo isso pensando que a respiração ela vai nos ajudar nisso, a ter mais foco, a ter uma clareza maior do que da vida, inclusive. Não só do nosso ambiente ali físico, né? Nosso ambiente ali tocável, palpável, né? Clareza, visão para o trabalho, para a vida, né? Vida pessoal, enfim, vida como um todo. Seus cinco Falamos aqui... sentidos têm que determinar tudo? Não, calma aí. Agora você elevou demais. Eu não tenho base só Ok. com isso que você falou para seguir. Como seria meus 5 sentidos não governando? Você acha Mais que ou menos isso. 5? Você acha que não existe mais coisas além disso? Não, acho que existe mais. Acho que existe mais. Muito mais em todos os níveis. Em todos os sentidos. Certo. Olha que legal, minha equipe é foda. Ó, presta atenção, só um devaneio. Agora sim, só um devaneio, tá? Origem e provável explicação da expressão. A origem exata não é documentada com clareza, mas tudo indica que a expressão nasceu da ideia de contraste numérico bem marcado, em que o número 8 representa algo pequeno. Ah, não, mas aí ele também dá uma explicação ridícula. Moderado ou brando, e o número 80 algo grande. Tá, isso é óbvio, né? 8 porque é pequeno e 80 porque é grande. Mas a pergunta é, por que não 7,70, 1 e 100, né? Enfim, não do sei. céu ao inferno, da água para o vinho, tudo ou nada. Tira isso tudo. O que você dá para o 8 e para o 80? Para mim, a versão do 8 é o infinito, aonde deram essa visão de infinito. Pode ser, pode não ser, mas, né, pelo jeito dele, beleza. Quando eu coloco um 0, é o infinito e além? Olha lá, a gente tem um acordo, e agora ela está me provocando. Não podemos falar ao infinito e além, está proibido. A Kellen, oi Kellen, boa noite Kellen, seja muito bem-vinda. Personal Wilson, ou seja, mais uma nomenclatura. Aí, ó, isso aí, é um ponto de vista. Mais uma que inventaram. Não falamos sobre 8 e 80, porque se falar sobre... não falamos sobre ao infinito e além, porque se começar a falar Toy Story, eu começo a chorar e eu passo vergonha. Mas você ela já sabe disso. Mas você vai me desculpar, porque é o seguinte, eu já falei para você que não existe aquele negócio que o céu é o limite para mim, né? Então, não é, né? Foi ao infinito e além. Então você ao infinito e além. Com essa frase de mim. Ao infinito e além. Não, tô brincando, ao infinito e além. Então tá, ó, vamos lá. Se o 8 é o infinito, ele já não poder... Olha que loucura isso. Do 8 ao 80, né? Mas o 8 ele pode ser considerado o infinito. Se ele é o infinito, por que 8 é o número menor, é o pequeno? Porque o 80 vai muito além do infinito. Caralho, filosofei legal agora, né? Se todos os números se compreendem entre 0 e 1, 1 e 0, e toda a programação só fica aí, mas entre o 0 e o 1 existe o 000000001. Você sabe que isso é uma grande falha, né? A gente fala do 0 e 1 como binarismo, né? É binário, é 0 e 1. Mas não, cara, a gente tem um infinito entre 0 e 1. Então o 8 não é tão pequeno assim. Não é tão pequeno assim. O 8 já é muito grande, tá? Então que loucura. É só ainda uma forma da gente se expressar, né? Para não ser. Não. E é onde que às vezes eu não curto muito essa coisa de nomenclatura. Só que aí a gente, para se expressar, a gente é obrigado a entrar no rótulo. Para se expressar muito, a gente tem que se enquadrar. E aí assim você vai ser mal compreendido. Vai. Capaz de alguém entrar nessa live e falar, por que 8? Você é preconceituoso com os outros números? Tá, beleza. Nossa, que viagem. Ainda bem que a gente pôs 45 minutos só. Tá acabando, ó.
resposta e não reação. É. Isso eu gostei bastante. Óbvio que isso não é uma verdade absoluta e nem um quadrado que é só isso. Mas é interessante, isso surgiu aqui, deve ter alguma coisa para a gente tirar disso. Uhum. Resposta e não reação. Aí eu desenhei aqui. A resposta vem com o treino e a reação quase que o instinto. Óbvio que isso não é uma ciência exata, não estou dizendo que é isso, tá? Mas pelo que a gente está falando, eu estou percebendo meio isso. Resposta, para você ter uma boa resposta, ou a resposta, entre aspas, de novo, adequada, entre aspas, é muito colocar num padrão, né? É isso aqui que eu estou dizendo, entre essas aspas. Mas a resposta seria o treino e a reação o instinto. E aí você falou junto com esse pedacinho, você falou assim, ó, qual é a sua base de dados? E a gente, né, você é muito mais intelectualizada, né, que nós neandertais homens. Só pelo fato de você ser mulher, você já está anos-luz à frente, mas o homem usa muito o exemplo Preconceito assim. dele mesmo. É um autopreconceito, então pode, né? Um autopreconceito é válido, vai. E aí assim, ó. É você quem está dizendo. Não, beleza, beleza. Não, mas eu não estou ofendendo homens, vai. Mas mulher, a ciência já provou, a ciência que a gente tem hoje, que a mulher é melhor que o homem em tudo, né? Entre muitas aspas, força física não, com as suas exceções e tal. Mas cientificamente, cérebro, a mulher ganha em tudo, O que é inclusive no ser tiro. Não, calma aí. Aí você para, não abre tantos parâmetros. Quando você abre os parâmetros assim, a gente vai para o infinito de novo. porque Vamos falar do ser tiro. melhor que a outra tem que ter uma comparação. Vamos falar. Foco. A mulher é melhor no focar. Média geral, obviamente, tá? A mulher. Eu vou dar uma aula de tiro para um homem e para uma mulher. Eu falo para o homem assim, ó. Essa é a base, essa é a empunhadura, essa é a visada, essa é a respiração e esse é o acionamento. O cara tá assim, meu Deus, será que minha roupa tá legal? Será que alguém tá me olhando? Será que se eu atirar mal ele vai achar? Eu faço a mesma coisa com uma mulher. Em outras palavras, ela fala assim, é isso que é para fazer? Entendi. Foda-se. Ela vai lá e faz. Então, no foco, na disciplina, talvez, em algum nível, mas aí é que você abriu muitos parâmetros possíveis, aí óbvio. Aí vai ter parâmetro que realmente o homem ganha e a mulher ganha, e de novo, entre aspas. Mas vamos lá. É porque você leva muito nível, aí você frita a minha cabeça e aí me dá muita vontade de falar muita coisa, mas não vai dar tempo. Qual a sua base de dados? E o homem normalmente fala, qual ferramenta que você tem na sua caixa de ferramenta, né? E cada curso que a gente faz, e cada treino que a gente faz, é como se a gente pegasse uma ferramenta e colocasse na caixa. Opa, eu tenho mais uma ferramenta lá. A hora que eu precisar, eu tenho mais um recurso, né? Então, essa caixa de ferramenta seria mais um recurso, né? E se a gente pensar nesses recursos que a gente tem, como que a gente consideraria a respiração? Como a própria caixa de ferramenta, talvez, né? Porque quando você respira melhor, você vai estar ampliando a sua caixa de ferramenta para que você consiga pôr mais ferramentas lá dentro e ter mais dados, né? Porque se você não respira bem, até para estudar é difícil, até para ler é difícil, até para comer é difícil, até para beber. Então, tudo, né? A gente já falou, tudo, né? Respiração seria a coisa mais importante, humanamente falando, para nós? Você consegue viver sem respirar? Não, Fazer uma retenção com ar aí para ver quem vai mais longe? não. Até porque, e sem comer, você consegue um tempão. Tudo bem, uma hora você vai morrer também. Você não Mas pode ficar sem líquido, por água. 3 dias talvez você fique bem. No quinto dia talvez você já vai perto da morte, mas você fica 5. Mas a respiração você não fica. Qual que é o recorde? Vê aí, produção. Recorde 8 mundial. minutos. É menos de 20, né? Eu É acho perto de 20, vai que minutos. seja. Se eu não me engano, tá? Não. A produção tá vendo aqui para nós. Tá. Só uma curiosidade também, né? Não muda nada. Mas se você pensar que você fica sem comer um mês, talvez, sei lá. Você fica sem beber água uma semana, talvez. Sem respirar, você não fica mais do que 20 minutos.
Qual que é o recorde? 24 minutos e 37 segundos. 24 minutos e 37 segundos é o recorde mundial. Esse cara é o que morreu, não é? Continua lendo aí. Eu lembra que a gente falou no último devaneio nosso aqui, no nosso último papo? Falei, eu lembro de ter lido em algum momento essa informação inútil aí, né? Cara, mas 24 minutos, a gente está falando um terço de hora. A gente aguentaria um terço de hora, a gente, modo de dizer, né? Quem aqui entre nós ficaria 20 minutos sem respirar? Eu acho que eu não fico 3 antes de desmaiar. João, Ainda não. Respirar direito. Eu não sei nem respirar. Não, eu falei 3 para querer me exibir aqui. Aquele dia que a gente testou, eu fiquei o quê? 20 segundos? Foi. Eu não lembro. Mas foi daí para 20 isso. e poucos, chegou, bateu seu recorde dos 20. Ó, eu ficaria tranquilamente ali 30 segundos sem respirar. Aí tá falando de meio minuto. Louco pensar isso, né? O quanto a respiração... É óbvio que a respiração é o início, né, para outras drogas maiores, né? A gente vai entrar na meditação, a gente vai transcender, a gente vai... Enfim, todo o resto que vem a partir daí vai melhorar. Uhum. Mas olha a importância, e daí o meu interesse de ficar te provocando e querendo te trazer para perto, olha a importância da respiração, não apenas pro tiro. Ó, alguém mandou aqui, ó. Vou compartilhar a live. Quem foi? Obrigado, Yas. Ansiosa aqui de plantão. A Yas é... obrigado por você estar aqui, Yas. Tomara que ela esteja ainda. Que eu vi que tinha chegado a mensagem, mas eu não queria parar. Porque ela está de plantão. A Yas, ela é uma aluna minha do tiro que me conheceu na internet. Simplesmente ela acordou um dia e falou, acho que eu quero atirar. E me achou lá pelo algoritmo do Instagram e ela foi. Só que quem me conhece sabe o quanto eu sou ansioso. A Yas é umas 85 vezes mais. E aí ela me contou um pouquinho da história dela. Eu não vou contar hoje, primeiro porque o nosso tempo não vai dar, mas faltam 3 minutos, tem tanta coisa para falar. E a Yas me contou um pouquinho da história dela, que um dia ela vai entrar numa live com a gente para contar aqui para nós, e eu contei a minha, de síndrome do pânico, e outro dia a gente fala sobre isso. E o tiro e a respiração, em alguns níveis, me ajudou, me curou, me libertou, me salvou, enfim. E a Yas começou a falar, cara, isso aqui é incrível, tal. E ela foi uma das pessoas que me incentivou, me animou, me deu uma injeção de gás para falar, cara, você precisa falar mais sobre isso. A tiroterapia é algo real, né? E óbvio que a gente nem tinha entrado no mérito da respiração. A gente estava ainda no raso da tiroterapia, né? Então, Yas, seja muito bem-vinda. Esses papos de sexta-feira aqui são inspirados também em algum nível por você. E acredite, Yas, por tudo que a gente já conversou, é um papo para você também que vai te ajudar. Vai, Pri, você, considerações finais, Pri. Bom, as considerações finais é que a gente nunca terá um final, né? Porque estamos entrando em vários universos, multiversos, mas para o nosso episódio piloto, vamos dizer assim, como apresentação minha para sua galera e você para minha galera, eu acho que tá tudo certo. Acho que deu Curtiu? Eu curti. E nos tá próximos, muito séria, tá? Com certeza não vai ter nem pé nem cabeça. Você tá muito séria, eu achei, tá? É? Você tá muito séria, eu achei. Eu já te vi mais descontraída. É porque eu tenho que prestar atenção no que você tá falando aí, né? Te achei muito séria. Eu gostei muito. Temos mais 1 minuto, então vamos deixar os convites aqui, tá? Para minha galera, sigam o @terapeutice. Eu vou fazer vários posts agora. Vou postar hoje ainda no History, no Reels, com o arroba da Pri, com, né, a ideia do que a gente fez aqui. Vou tentar deixar essa live lá. E para os amigos da Pri, sigam @instrutor João Lisboa e @R30, que é onde está rolando aqui. R30 é a minha empresa de consultoria de segurança. Então eu vou tentar ir fazendo esse link com os dois e vamos ver onde isso vai dar, né? Não tem regra, né, Pri? Não tem padrão.
Não, aqui a gente não segue nada, não. Chega de padrão, a gente estoura a bolha, a gente está É estourando isso. o infinito e além. Vamos aos universos e multiversos. João, Foi um prazer, Pri. vai, Sexta que vem, se nada mudar, às 19 horas em ponto, estaremos juntos aqui de novo. Sexta que vem, juntos de 19 verdade. horas. Ou não. Ou não. Valeu, Pri. Pri, Valeu. beijo, tchau.